Vamos fazer uma análise de 1 Coríntios 1:3. Vamos primeiro começar conversando um pouquinho sobre o contexto histórico e geográfico. Bom, vamos falar da cidade de Corinto, que era um importante centro comercial e cultural na Grécia Antiga. Ela estava localizada no istmo que conectava o Peloponeso ao continente. A cidade era conhecida por sua riqueza, por sua diversidade cultural e também por uma vida noturna bastante agitada. A influência romana era muito forte e a cidade era um local de encontro, né, de diversas culturas e também diversas religiões. E como que era a igreja em Corinto? A igreja de Corinto havia sido fundada por Paulo em uma das viagens missionárias que ele fez. A comunidade cristã era composta por pessoas de diferentes origens sociais, culturais. E, claro, isso acabava por gerar tensões e muitas divisões. Então, vai surgir aí problemas, né? A igreja de Corinto enfrentava, né, esses problemas, esses desafios, divisões entre facções, imoralidade sexual, disputas sobre dons espirituais e questões relacionadas à ceia do Senhor. E Paulo, então, escreve a carta aos Coríntios para poder abordar esses problemas e, com isso, fortalecer a fé dos cristãos. E quais são as intenções de Paulo? Paulo quer unificar a igreja, né? O objetivo principal de Paulo era restabelecer essa unidade na igreja de Corinto. As divisões internas, elas estavam prejudicando o testemunho cristão e a vida espiritual dos crentes. E Paulo estava ali, queria, né, com isso, corrigir erros, né? Paulo queria corrigir as falsas doutrinas e práticas que estavam sendo ensinadas na igreja. Então ele queria que os coríntios se baseassem nos ensinamentos de Jesus e não em filosofias, né, em filosofias meramente humanas. E também Paulo tinha o objetivo de fortalecer a fé. Ele queria que a comunidade dos coríntios, né, especialmente diante de todos os desafios que estavam enfrentando, Paulo os encorajava a perseverar na fé e a viver de acordo com os valores do reino de Deus. E uma outra perspectiva de Paulo também era defender o evangelho. Paulo defendia a autenticidade do evangelho que havia pregado aos coríntios. Ele queria que eles entendessem que a salvação é um presente gratuito de Deus, né, e que é obtido pela fé em Jesus Cristo. No caso de 1 Coríntios 1:3, né, quando a gente procura entender mais sobre o seu contexto, quando Paulo escreve, né, graça e paz a vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, Paulo está, em essência, estendendo uma saudação calorosa e encorajadora aos coríntios. Ele os lembra da fonte de toda graça e de toda paz, né? Deus Pai e Jesus Cristo. Essa saudação, né, com essa saudação, Paulo quer dizer, né, se trata de um lembrete de que, apesar dos desafios que enfrentavam e que enfrentam, né, os coríntios, eles podem encontrar força e conforto em sua relação com Deus. Essa reflexão, né, de Coríntios 1:3 é muito interessante porque nos leva a uma compreensão mais profunda do contexto histórico e cultural em que a carta foi escrita, né? Quando a gente entende todos esses desafios, né, que foram enfrentados pela igreja de Corinto e também
as intenções de Paulo, a gente pode apreciar mais plenamente, com maior significado, né, e relevância, esse versículo para os cristãos daquela época, né, e também de hoje. Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é acerca do contexto histórico e literário. Paulo, um apóstolo, né, que tem esse papel aí muito importante na expansão do cristianismo, né, no mundo greco-romano, ele destina a igreja de Corinto, que é essa cidade portuária, vibrante e cosmopolita, né, que a gente já comentou anteriormente, por conta da sua diversidade cultural e moral, né? Então, a igreja de Corinto enfrentava todas essas divisões internas, todas essas disputas, né, que havia entre líderes e inúmeros desafios que estavam relacionados à cultura pagã circundante, né? Então, Paulo escreve essa carta com esse objetivo de corrigir esses erros e de fortalecer a fé dos coríntios, né? O objetivo principal de Paulo, né, em 1 Coríntios, é construir uma comunidade cristã que seja unida, uma comunidade que seja madura, baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, esse versículo 1:3, essa saudação inicial, é uma espécie de afirmação de que a graça e a paz que vem de Deus, ela deve permanecer, ou ela permanece constantemente com a comunidade, por isso não há nada a temer. Graça e paz, essas palavras são comuns nas cartas paulinas, né? Elas têm esse incentivam, né, demonstram esse desejo de Paulo de que os coríntios experimentem a favor, né, imerecido de Deus e a tranquilidade que resulta de um relacionamento com Ele. A graça e a paz são atribuídas a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo, né, enfatizando a trindade e a centralidade de Cristo na fé cristã. A saudação inicial estabelece o tom da carta e prepara o terreno para os ensinamentos que se seguirão. Ela também, né, destaca a importância da comunidade cristã como um corpo unido, né, recebendo a graça e a paz de Deus em conjunto. E para a gente finalizar a análise teológica, né, partindo da palavra graça, né, a graça de Deus é um tema também muito presente, muito central nas cartas paulinas, e ela se refere ao favor imerecido de Deus, né, concedido a todos os seres humanos por meio de Jesus Cristo. A graça não é algo que merecemos, mas na verdade a graça é um presente gratuito que vem de Deus. E a paz que Paulo menciona, né, não é só mera ausência de conflito, né? Paulo fala de uma paz interior, né, que vem de um relacionamento com Deus e que transcende as circunstâncias da vida, né? E quais as implicações para a igreja, né? A graça e a paz são essenciais e primordiais para a vida da igreja, né? Porque ela promove a unidade, a reconciliação e a esperança, né? A graça de Deus, né, para os cristãos é esse chamado mais profundo, né, para que a gente consiga viver em harmonia uns com os outros e com o mundo ao redor.